E aí galera, tudo certo? A gente vai para a nova questão agora e a gente vai ver um pouquinho mais do poder do uso de funções de alta ordem, como simplifica no caso. Tudo que está aqui pode ser respondido, na maioria dos casos, na maioria das linguagens de programação, via o básico que a gente conhece. Mas com esse exemplo daqui, usando os artifícios da programação funcional, a gente consegue simplificar um pouco a nossa análise. Então, a nossa questão, o que é que ela se propõe? O que é que ela pede para a gente resolver? A gente deve retornar uma nova função onde ela é composta por ela mesma. Mas eu não quero fazer isso infinitamente. Então, o que é que a imposição da minha questão? O que é que ela diz? Existe um índice no qual determina quantas vezes a composição deve ocorrer. Então, a gente vai pegar um exemplo aqui. A gente vai definir uma função base, que é f de 2 vezes x, e um expoente de 2, um índice de 2, se você preferir. E o que é que eu estou querendo dizer? Eu tenho que gerar uma nova função, onde dentro dela, no miolo dela, o que é que acontece? Existe a função f de x executada duas vezes, mas não é duas vezes em separado. A minha função mais interna é a f de x, já estou contando uma vez o uso dela, e depois eu estou executando ela de novo. Ou seja, essa função mais externa recebe como argumento o f de x, que por sua vez tem um x. Ou seja, se você parar para pensar, tudo isso daqui é o meu x da função mais externa. E é o meu x da função mais externa. E dentro dela eu também tenho o meu próprio x, que é o dessa funçãozinha daqui. Pode ter ficado complicado, então a gente vai para outro exemplo. A gente vai determinar agora que o índice seja igual a 3. Então, o que acontece? Eu tenho minha função, que recebe uma outra função, que por fim recebe uma outra função, que recebe x. Então, aqui a gente tem a função, que está recebendo um x. A gente tem uma outra função, que por sua vez está recebendo um x, que é esse x daqui. E por último, a função mais externa, ela está recebendo um outro x, que é esse daqui, que no caso o efeito em cascata da minha função. Você parar para pensar, isso é um efeito recursivo. É um efeito onde a mesma coisa é executada sempre. Não há mudança nesse comportamento. Então o que acontece? Pensando em termos de recursividade, a gente tem que definir um caso base. Qual é o caso base? Um caso mais elementar possível, onde a minha execução ela deve parar. É a condição de parada. E pensando nesse caso, nessa função, qual é o caso mais essencial? É o caso onde a minha função, a minha nova função, ela é composta por uma única função, um único f de x. Então, o que é que eu determino? Eu determino o meu index sendo menor ou igual a 1. Nesse caso, estou colocando menor ou igual a 1 simplesmente para não deixar a resolução carregada. Mas eu poderia colocar um exception, que eu poderia tirar o módulo do índice, ou seja, deixar ele sempre positivo. Eu poderia colocar uma instrução assertiva, ou seja, para garantir que o meu número é sempre positivo. Mas abstraia sabendo que esse índice ele deve ser um número natural, ou seja, um número positivo. Mas você poderia simplesmente colocar aqui igual a 1. Também não tem problema. E o meu caso base, qual é? Eu retornar a minha própria função. A minha própria função base. Certo? A gente vai para o else. E o que é que a gente vai fazer agora? A gente tem que criar essa condição de profundidade. Ou seja, a cada vez que a gente dá um passo na nossa função, a gente vai inserindo uma outra função como argumento da outra. Tem um exemplozinho embaixo das linhas que você já está vendo, então a gente vai fazer com calma. Mas aí eu vou criar uma função aqui, uma variável que ela vai ser composta, e o que é que ela vai receber? Ela vai receber o resultado da execução do meu próprio método. E o que é que essa execução recebe? Minha função f1, ela é base, ela não muda. Ela somente é utilizada para ser injetada em uma outra função, que já está sendo composta por outras. E o que é que eu recebo? Meu index menos 1. Esse index menos 1 você vai entender daqui a pouco. E como retorno, né, global, digamos assim, eu vou fazer a composição da minha função e como retorno eu tenho que montar essa função. O meu g de x, no caso. Então eu crio uma expressão lambda aqui e defino essa função, que recebe um x, um inteiro. Eu chamo a minha função
E como resultado, eu coloco a minha agregação de funções, ou seja, minhas várias funções que estão sendo agregadas, e por fim eu chamo ela de x. Lembrando que isso aqui é uma função como qualquer outra. A diferença é que ela vai ter vários f's e no final ela vai ter um x. Então, eu simplesmente estou recebendo todas essas funções aqui nessa composta e eu estou chamando, olha, calcula para o valor igual a x. Só que essa execução está dentro de uma outra função, que é a nossa função global, por assim dizer. Tá, mas para entender essa execução, a gente pode imaginar um exemplo. Para index igual a 3, por exemplo. Então, para o index igual a 3, a gente vai simular, a gente vai debugar. Você pode debugar, usar a ferramenta de debugação aí também, mas eu vou usar aqui para não ficar tão extenso a nossa análise. Então, para o index igual a 3, a gente vai chamar esse método, ele vai ser executado, e nessa execução ele vale 3. O meu retorno, imagine que existe uma variável retorno aqui, que eu não necessariamente precisei criar, mas vamos imaginar que existe na memória uma posição onde está armazenando essa informação. Então, a minha função f1, eu não sei o conteúdo dela dentro ainda. Por quê? Porque eu precisei chamar a função 5. Então, eu não cheguei nessa linha ainda. A minha variável composta, ela não foi definida ainda nesse ponto. Porque eu não cheguei no caso base da função 5. Eu simplesmente pulei esse caso, não entrei nessa condição e vim para essa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer menos 1. Por quê? Porque essa função aqui, ela é responsável por fazer a minha agregação. Entende? Então, agora a gente vai chamar de novo essa nova função para o index igual a 2. Ou seja, eu vou até tirar aqui para não ficar no mistério, para ficar no mistério. E novamente, o index não é igual a 1, não é menor ou igual a 1. Então ele vai cair de novo nessa cláusula e nesse bloco de código, e ele vai de novo criar uma nova variável chamada composta e vai chamar a minha função 5, passando f1 e passando o index menos 1 novamente. Que nesse caso a gente também não sabe como é que está o meu retorno nesse ponto, né, para o index igual a 2. Então a gente vai para index igual a 1. Agora, uma nova execução da função 5 dentro da execução para index igual a 2 e a gente vai ver que o index é menor e igual a 1. Nesse caso ele é igual a 1. Então a gente vai retornar a nossa função base. A gente chegou, né, no ponto onde o método ele deixa de existir. Ele não vai mais carregar essa execução. A gente chegou no caso mais elementar de todos, onde a gente definiu nossa função base. Chegou da nossa função base. O que é que acontece? Essa linha ela vai morrer e a gente vai voltar na pilha de execução. Se você estudou recursividade, você entende o que eu estou falando sobre a pilha de execução das funções. E a gente vai voltar para o index igual a 2. Voltando para o index igual a 2, a gente vai chegar nessa linha daqui, ele vai retornar para essa linha, e essa variável composta ela vai ser criada. No momento que ela vai ser criada, a gente vai chegar, essa próxima linha do return, ela vai ser executada. E para o index igual a 2, a minha função composta, nesse caso, é f1 de x. Por quê? Porque ela recebeu como retorno do index igual a 1, f1 de x. Então a minha variável composta ela é simplesmente f1 de x. Ela é só isso. Aí, para o meu index igual a 2, eu vou criar uma nova função onde vai ser f1 de x. Ou seja, executei, emaranhei, coloquei dentro minha função, utilizei minha função duas vezes. Index igual a 2. Como eu estou num ponto onde tem um return, essa linha deixa de existir. Essa função ela não é mais executada no código, no programa. Então, a gente vai para index de 3, para o valor igual a 3. E agora, a nossa variável composta ela vai receber um valor. E qual é o valor dela? O valor do retorno do index igual a 2. Então, a gente vai para a linha do return, vai receber um x inteiro, vai criar a função, e essa minha função composta, o que é que ela é? Ela é esse daqui, o f1 do f1 de x. Como eu já estou colocando um f1 aqui, aí fica f1 do f1 do f1 de x. Ou seja,
minha função está emaranhada, colocada dentro dela mesma 3 vezes. E como retorno, eu retorno essa função e acabou minha execução, acabou minha pilha de execução. Se eu fizer isso para 5, a função vai ser, vai existir uma pilha com 5, com 10, uma pilha com 10, com 20, com 30, enfim, até estourar o máximo que a linguagem permitir. Então, a gente vai para um exemplo agora, um caso elementar para você ver. Então, a gente vai criar uma função básica, que é a própria que eu estava usando ali, que é a 2 vezes x. A gente vai criar uma variável de função composta. Aqui no caso não é variável, tá? Eu chamo variável simplesmente pelo costume, mas aqui é um valor, por causa da palavra val. Aqui também é um valor, ou seja, uma vez atribuído esse valor, ele não vai ser mudado em tempo de execução, ele só vai ser mudado se você reexecutar esse código. Se você quiser que esse valor mude ao longo da execução, você define como var, tá? Um aspecto da linguagem funcional e da imutabilidade. Mas não é o nosso caso agora. Então a nossa função 5, veja, repare, ela está sendo executada pela primeira vez com a nossa função, que é de 2 vezes x, passando o índice de 3. Certo? Então aqui a gente vai definir a nossa função composta, ou seja, a função final, a função que foi agregada 3 vezes. E, por fim, a gente está pegando essa função composta e a gente está informando o valor de x. Eu quero que o meu valor de x seja igual a 3. Então a gente vai executar para ver se vai dar certo, né? Quem vive de programação sabe que às vezes tudo dá errado e a gente tem que correr atrás. Então aqui foi certinho e deu 24. Aí você vai pensar, ué, 24? Como é que pode isso? A gente para pensar nesse caso aqui, onde o index é igual a 3. Ou seja, do f de x. Como resultado disso, tem um 8. 8 vezes x, porque é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 8 vezes x, onde o meu x é 3. 8 vezes 3 é 24. Tá? Então, se a gente, por exemplo, pegar... para você ver que não é marmelada, eu vou pegar a mesma função e dizer que o meu x é igual a 2. A gente vai ter como resultado 16. A gente recebe como resultado 16. Tá aqui. Recomendo que você assista o vídeo em tela cheia para que você consiga ver direitinho tudo isso. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou mudar. Vou diminuir o meu índice. E agora eu não quero que seja f do f de x. Eu quero que seja nesse formato aqui. Tá? E vou deixar dessa forma. Vou deixar o valor de 3, ou seja, o meu x vale 3. E vou executar. Então, para receber um valor de 12, a gente recebe o valor de 12. Certo? Se a gente colocar o valor de 2 para a nossa pilha sendo 1, ou seja, no nosso caso base, e executar nossa funçãozinha, a gente vai receber o valor de 4, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Pronto. E com isso a gente finaliza essa questão. Ela pode ser um pouco difícil, um pouco chata de tentar imaginar, porque se trata de uma execução, então a leitura não é linear da forma como a gente está acostumado, mas a gente vê que em poucas linhas a gente resolveu, entre aspas, um problema imenso. Tá? Então, bons estudos para vocês aí, e no próximo vídeo a gente vem com mais questões, com mais desafios, com implementação de estrutura de dados e tudo mais no aspecto funcional, para que a gente consiga ver a utilidade também do uso dessa linguagem de programação, desse paradigma de programação.